A morte é um dos maiores mistérios da existência humana. Desde o início dos tempos, o homem se pergunta: o que acontece quando o coração para de bater, quando o último suspiro é dado e os olhos se fecham para sempre? Será que a vida simplesmente acaba? Ou existe algo além do túmulo? A palavra de Deus nos dá respostas claras, e elas revelam uma realidade que vai muito além daquilo que imaginamos. Em Hebreus 9:27 está escrito: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse versículo nos mostra que a morte não é o fim, mas o início de uma nova etapa inevitável, o encontro com Deus. Quando uma pessoa morre, o corpo físico volta ao pó, mas o espírito segue vivo. Em Eclesiastes 12:7 lemos: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Isso significa que no momento da morte, a parte imortal do ser humano não desaparece, mas retorna diante daquele que a criou. Não existe pausa, não existe intervalo, não existe reencarnação. Existe um destino imediato para o espírito. Jesus contou uma parábola que ilustra essa verdade de forma impressionante. A história do rico e Lázaro, em Lucas 16:19-31. O texto diz que, ao morrer, Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de consolo, enquanto o rico, ao morrer, abriu os olhos em tormentos. Note que não há menção de um tempo de espera ou de um sono inconsciente. O espírito desperta em uma nova realidade imediatamente após a morte. Para uns será consolo eterno na presença de Deus. Para outros, será tormento e afastamento total do Criador. Isso nos mostra uma verdade que muitos ignoram. Não há segunda chance depois da morte. O momento de escolher o destino da alma é agora, enquanto estamos vivos. Jesus disse em João 5:24: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A vida eterna é garantida em Cristo antes da morte, não depois. O espírito que parte deste mundo carrega consigo todas as escolhas feitas em vida. Cada decisão, cada palavra, cada atitude será lembrada diante de Deus. É como se a morte fosse a grande porta que separa o visível do invisível. E ao atravessá-la, o ser humano se encontra diante da verdade absoluta que não pode ser escondida nem negada. Esse é o ponto que mais impressiona. Enquanto para os que estão em Cristo, a morte é apenas uma passagem para a glória. Para os que rejeitam a salvação, ela se torna o início de um juízo aterrador. Paulo nos lembra em 2 Coríntios 5:10 que todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Essa é a certeza que ninguém pode evitar. Após a morte, o espírito entra diante do julgamento divino. Pense nisso. Todos os segredos, todos os pecados escondidos, todas as boas obras, tudo o que parecia ser irrelevante, tudo será revelado. A morte não apaga a memória das escolhas, apenas abre a porta para que sejam julgadas diante de um Deus justo. Se a morte é a porta, o juízo é o encontro inevitável. A Bíblia deixa claro que logo após a morte, cada espírito se apresenta diante de Deus. E esse momento não pode ser adiado, nem evitado. Hebreus 9:27 já nos revelou: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Essa é a lei espiritual que governa toda a humanidade. Mas o que realmente acontece nesse juízo? As Escrituras falam de dois grandes julgamentos. O primeiro é o tribunal de Cristo, reservado para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Não é um julgamento para condenação, mas para recompensa. Paulo descreve em 2 Coríntios 5:10: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso significa que para os salvos a morte não é o início de condenação, mas o momento de apresentar suas obras diante de Deus. Não serão julgados para a perdição, porque já foram lavados pelo sangue do Cordeiro, mas suas obras serão testadas. Em 1 Coríntios 3:13-15, Paulo explica que cada obra será provada pelo fogo. As que permanecerem receberão recompensa, as que não resistirem serão consumidas, mas a salvação será preservada. Já o segundo julgamento é o chamado Grande Trono Branco, descrito em Apocalipse 20:11-12. Esse tribunal é destinado àqueles
que rejeitaram a salvação em Cristo. João escreve: "E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras." Aqui não há esperança, não há defesa, não há perdão. Quem não tem o nome escrito no livro da vida é lançado fora da presença de Deus para sempre. Esses dois julgamentos mostram a diferença entre quem está em Cristo e quem está fora dele. O espírito que parte do corpo não vagueia sem destino. Não dorme em um estado de inconsciência, como alguns pensam. Ele desperta em uma realidade espiritual e se encontra diante de um desses tribunais. E o mais impactante é que não existe neutralidade. Ou a alma encontra o tribunal de Cristo para recompensa e glória, ou o grande trono branco para condenação eterna. A parábola do rico e Lázaro, contada por Jesus em Lucas 16, reforça essa verdade. Ao morrer, Lázaro é consolado enquanto o rico abre os olhos em tormentos. Não há uma terceira opção. Não há uma ponte de saída depois da morte. Cada um recebe imediatamente o destino correspondente às escolhas feitas em vida. E isso nos leva a refletir de maneira muito séria. O que temos feito com a oportunidade que Deus nos dá agora? Quando pensamos nesse encontro com Deus, entendemos que não há como esconder nada. Jesus mesmo disse em Mateus 10:26, "Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, e nada há oculto que não haja de ser sabido." No juízo, todas as máscaras caem, todas as aparências se desfazem, e a verdade interior de cada coração é revelada diante do Criador. Esse pensamento deveria nos levar não ao desespero, mas à preparação, pois enquanto estamos vivos, ainda existe tempo de arrependimento e entrega. A grande diferença entre os que receberão recompensa e os que enfrentarão condenação é a decisão feita aqui, ainda em vida, de aceitar ou rejeitar o sacrifício de Jesus. Depois do juízo imediato, cada espírito entra no destino eterno estabelecido por Deus. A Bíblia não deixa espaço para dúvidas. Só existem dois caminhos. O primeiro é a vida eterna, no reino de Deus, na presença de Cristo, onde não haverá mais dor, pranto nem sofrimento. O segundo é a condenação eterna, o afastamento completo de Deus, chamado de lago de fogo, onde a alma viverá em tormento para sempre. Essa é uma das verdades mais duras, mas também mais necessárias de serem ditas. Quando Jesus falou sobre a vida eterna, ele descreveu um lugar de consolo, alegria e plenitude. Em João 14:2-3, ele disse: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." O céu não é uma ideia vaga, não é apenas um estado de espírito. É uma realidade concreta, preparada para aqueles que confiam no Filho de Deus. Lá todo sofrimento dará lugar à glória. Apocalipse 21:4 nos dá essa promessa. "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Por outro lado, a Bíblia fala sobre a realidade do inferno e do lago de fogo. Jesus nunca suavizou esse tema, mas o tratou com seriedade. Em Mateus 25:41, ele declarou: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Esse lugar não foi criado para os homens, mas para os anjos rebeldes. Porém, aqueles que rejeitam a graça e a salvação de Cristo escolhem por si mesmos se unir ao destino de Satanás. Essa é a condenação mais terrível: viver eternamente separado do Criador, longe de qualquer esperança, luz ou paz. No juízo, o destino é definitivo. Não há segundas chances depois da morte. É por isso que a Bíblia constantemente nos chama para o arrependimento hoje, enquanto há tempo. 2 Coríntios 6:2 declara: "Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação." Esse agora é a oportunidade que Deus nos concede. Depois da morte, não existe como mudar de lado. Ao meditarmos sobre o céu e o inferno, percebemos que o juízo não é apenas uma questão de castigo ou recompensa,
mas uma revelação da verdade do coração humano. Aqueles que desejaram a presença de Deus na vida encontrarão sua presença por toda a eternidade. Aqueles que escolheram viver sem Ele terão a eternidade que reflete essa escolha. Ausência completa de Deus. Isso nos mostra que o juízo não é arbitrário, mas justo, pois cada um colhe aquilo que plantou. E aqui está a parte mais maravilhosa. O céu não é apenas uma esperança distante. Ele começa agora no coração daquele que anda com Jesus. Espírito Santo é o penhor, a garantia da herança eterna. Efésios 1, 13 e 14. Quem vive em Cristo já experimenta a antecipação do reino, mesmo em meio às dificuldades da vida. Por isso, falar sobre morte e juízo não deve nos encher de medo, mas de esperança. Imagine aquele dia, quando o salvo ouvirá da boca de Jesus as palavras descritas em Mateus 25, 23. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essas palavras ecoarão pela eternidade e marcarão o início de uma nova existência, onde a glória de Deus será o sol que ilumina cada dia. Mas, ao mesmo tempo, é impossível ignorar o outro lado. A Bíblia fala em Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a advertência mais séria que podemos receber. Ela nos chama a refletir sobre nossas escolhas hoje. No fim, a morte não é o maior problema do ser humano. O maior problema é o destino eterno da alma. O corpo pode descansar no pó, mas o espírito vive para sempre. E cada um de nós precisa responder à pergunta essencial: onde passaremos a eternidade? Amigo, este vídeo não é apenas para trazer conhecimento, mas para despertar o coração. Deus está nos alertando porque ainda há tempo. Hoje é o momento de se aproximar dele, de entregar a vida a Cristo e de viver na certeza da salvação. O juízo está à porta, mas a salvação também. Por isso, se essa mensagem falou ao seu coração, não a ignore. Use este tempo que Deus te deu para buscar mais da sua presença, para se reconciliar com Ele e para viver em santidade. Porque no final só há dois caminhos, e a escolha é feita agora. Se essa mensagem mexeu com você, não saia sem antes se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Aqui no Segredos do Fim, nós sempre trazemos estudos profundos da Palavra de Deus para revelar o que está por trás dos mistérios bíblicos. Ative também o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua vida e que você esteja pronto para o grande encontro com Ele